Hoje, 24 de agosto de 2015, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o servidor aposentado Geraldo César da Silva. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Arione. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Geraldo, em que data e local o senhor nasceu? Arione, eu nasci em Bocaiúva, Minas Gerais, no dia 15 de agosto de 1959. Uma cidadezinha pequena, lá encravada no norte de Minas Gerais. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Sou de família rural. Meus pais, meu pai nasceu na cidade de Bocaiúva, na cidade em que nasci. Minha mãe nasceu no estado da Bahia. Foi para a minha cidade de Bocaiúva, pequena, com a família. Ela foi, acho que aos 7 anos de idade, eles todos se deslocaram para essa cidade, para a minha cidade de Bocaiúva. O que levou eles a se mudarem para Bocaiúva? As questões adversas, o clima muito seco lá na Bahia, então houve uma demandada muito grande de todas aquelas pessoas da região em que eles moravam. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Eu tive uma infância muito feliz. Meus pais tinham uma pequena fazenda lá em Minas Gerais e eu ficava na cidade estudando com a minha mãe e mais alguns irmãos mais velhos que eu, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar. E todos os finais de semana, as férias, nós íamos para a fazenda e lá havia toda aquela liberdade, montar cavalo, caçar passarinho, né? E sem contar também que meu pai nos obrigava a ajudar desde pequeno. Nós éramos obrigados a fazer todas as atividades da fazenda. Os menores, claro, aquele que não era tão desgastante, não era tão pesado, né, de acordo com a sua força física. Mas eu ajudava a prender bezerros, a guiar boi de carro, tocar boi no engenho. Meu pai produzia cana-de-açúcar, lá fabricava cachaça, fabricava rapadura. Havia uma diversidade econômica muito grande lá na fazenda. Cultivava bastante hortaliça. Então, nas férias, nos finais de semana, nós éramos convidados, entre aspas, a ir para a fazenda e lá ajudar nas lides do campo. Quantos irmãos vocês são ao todo? Meus pais tiveram 15 filhos. 2 morreram ao nascer e uma irmã morreu aos 12 anos. Qual a ordem do seu nascimento? Eu sou o penúltimo filho. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Desde os meus 8 anos, meu pai tinha fazenda, mas não era assim não havia muita riqueza. Havia uma fartura sim, nada nos faltava, mas éramos obrigados a trabalhar. Minha mãe nos impunha essa obrigação, meu pai também. E muitas coisas que eram produzidas na fazenda, hortaliça, banana, ovos, isso era levado à cidade e nós éramos obrigados a vender. Minha mãe nos colocava na rua para vender essas coisas. Então, desde os 8 anos de idade, eu já estava na rua vendendo ovo, banana, verdura. Isso tudo com o objetivo de auxiliar, de ajudar a família na subsistência. Geraldo, quando criança, adolescente, qual profissão que você aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Nós ficávamos na cidade estudando e auxiliando os pais na manutenção da família. Então, como eu disse, desde cedo já vendia produtos na cidade, também já tinha meu engraxate na cidade, para auxiliar também nas despesas e ter meu dinheirinho, que eu sempre gostei de ser independente nesse ponto. E quando criança não almejava, acho que não havia nem tempo suficiente para pensar no que fazer quando adulto, né? Isso, essa vocação ou interesse por uma profissão despertou já na adolescência. Eu pensava, eu queria ser um detetive,
Olha só, eu queria ser um detetive. Aí chegou na adolescência, eu fui para Brasília, a convite de um irmão mais velho, o José Taí da Silva, que já morava em Brasília desde o início. Ele é pioneiro lá da cidade de Brasília. Ele é um servidor já aposentado da Câmara dos Deputados. E ele me convidou a me mudar para Brasília. Lá já estavam outros 2 irmãos. Um deles já servia a aeronáutica. E eu, por influência dele também, eu pensei, já na adolescência, já em seguir uma carreira militar. Fui para Brasília na adolescência, me alistei no Exército e servi ao Exército. Chegando lá, diante de tanta rispidez, de tanta exigência nos treinamentos e a forma com que os militares eram tratados, os soldados, isso me fez desistir da ideia. Eu não quero ser militar, não é para mim isso. E até me arrependi em ter me alistado, mas eu acho que valeu a pena. Isso veio a fortalecer a minha personalidade, me levou a um certo amadurecimento, né? Eu acho que foi de grande valia. Acho que todos os jovens deveriam sim servir ao Exército, à Aeronáutica, ao Marinho, enfim, prestar o serviço militar. Isso engrandece, isso amadurece, e eu não tenho nenhum arrependimento em ter servido, e eu acho que isso me ajudou no amadurecimento. Conte-nos, por favor, como foi sua trajetória estudantil. Eu fiz o ensino primário lá na minha cidade, em Bocaiúva. Já o ensino médio já estava em Brasília, eu concluí o ensino médio em Brasília. E um pouco antes de entrar no tribunal, eu fiz a universidade, passei no vestibular para a economia, na Universidade Católica de Brasília, e cheguei a cursar por 3 anos e meio a Faculdade de Economia em Brasília. Aí culminou com o meu convite para eu vir para Rio Verde. Isso é um convite formulado pelo Dr. Platão Teixeira de Azevedo Filho, então presidente da 3ª Vara do Trabalho de Brasília. Ele almejava vir para Rio Verde, e com isso me convidou. E eu aceitei o convite. Eu já exercia a função de assistente de diretor, lá em Brasília, na 3ª Vara do Trabalho de Brasília. Ele me fez o convite, eu aceitei, e fui para Rio Verde e estou lá até hoje. Uma cidade que eu escolhi para morar, né? Depois, logo de início, eu já percebi o quanto a cidade era acolhedora e é acolhedora. As pessoas muito pacatas, muito hospitaleiras. E eu fui ficando e por lá permaneço até hoje. E me aposentei agora recentemente, no dia 19 de agosto. Pretendo permanecer em Rio Verde, não tenho a ideia de sair de lá tão cedo. Geraldo, fale-nos de que modo se deu o seu ingresso na Justiça Trabalhista Goiana. Em que ano? Eu ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Eu sou remanescente da 10ª região. Fiz concurso público no TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região aproveitou vários servidores do TST. Isso foi em 1994. Tomei posse aos 14 de novembro de 84. E aí, como disse, fiquei lá até 1997, quando cogitava a instalação da Vara do Trabalho de Rio Verde, a antiga Junta de Conciliação e Julgamento de Rio Verde. O Dr. Platão, que lá estava como presidente, me fez o convite e eu fui para Rio Verde, instalar na condição de diretor de secretaria, em 24 de novembro de 1987. O senhor poderia nos falar de suas experiências profissionais antes de fazer parte do quadro de servidores da Justiça do Trabalho? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse anteriormente, desde o início, eu já ajudava a família na subsistência, vendendo produtos, né, produzidos na fazenda. Tinha o meu engraxate na cidade, ganhava o meu rico dinheirinho, né? Sempre gostei, repito, de ser independente, até porque meus pais não tinham muitas condições de nos dar o conforto que a gente, de repente, almejava. Isso, volto a dizer, nunca nos faltou nada, né? Mas nada que fosse supérfluo. Eu tinha meu engraxate,
todos os dias eu ia para a rua fazer esse serviço. Parte do dinheiro eu dava para minha mãe ajudar nas despesas. Logo na adolescência, na infância ainda, aos 12 anos de idade, eu já era também um auxiliar de um sapateiro. E lá permaneci por quase um ano nessa atividade. Depois comecei a trabalhar num supermercado, onde fazia entrega de mercadorias aos clientes nas suas residências e também ajudava no balcão desse armazém, desse supermercado. Em seguida, já aos 16 para 17 anos, eu fui para Brasília e lá trabalhei em diversas localidades. Trabalhei na Câmara dos Deputados, trabalhei no Supremo Tribunal Federal, trabalhei no Ministério da Fazenda, sempre através de empresas particulares e nas funções de balconista, do restaurante da Câmara dos Deputados, do Supremo também, do Ministério da Fazenda, e balconista, depois garçom, chefe de garçom. E depois, como eu disse, fiz concurso e ingressei no tribunal em 84, no Tribunal Regional de Brasília, Tribunal Regional da 10ª Região, Brasília. Geraldo César, em entrevistas anteriores, percebeu-se que no início, quando este tribunal era jurisdicionado, a 3ª Região e a 10ª Região, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos, como caneta, papel, etc. O senhor confirma isso? Houve melhoras para as JCJs localizadas no estado de Goiás, quando da instalação da 10ª Região em Brasília? Como eu disse, eu sou remanescente da 10ª Região, não cheguei a trabalhar na 3ª Região. Brasília é originária da 3ª Região. Aí criaram a 10ª Região, acho que foi em 72. Então, eu ingressei em 84, quando já era a 10ª Região. Fui para Rio Verde em 87, para assumir o cargo de diretor-secretaria da, então, Junta de Conciliação e Julgamento. Era uma casa bastante acanhada, a sede, uma casa antiga, muito simples e pequena, e as dificuldades eram enormes. Faltava de tudo, o tribunal não nos dava assistência adequada, mobiliário precário, maquinário, apenas máquinas manuais, né, e sempre contamos com a ajuda prestimosa dos juízes classistas. Eles nos ajudaram enormemente, bancaram o aluguel dessa casa, dessa sede, dessa primeira sede, pagaram água, despesa de água, energia, telefone, fornecia muito material de expediente, e isso perdurou por um bom tempo. Com o passar do tempo, foi melhorando, Brasília passou a dar uma assistência maior, e em seguida já veio a instalação do TRT de Goiás em 90, né? Mas no início as dificuldades eram enormes, não se tinha uma máquina fotocopiadora, as sentenças, as atas eram datilografadas em máquinas manuais, usando-se carbono, né? E para que se usasse cópias para arquivo. Então todas as cópias eram feitas através de carbono, então não havia uma fotocopiadora. Então, as dificuldades muito grandes. Todo o material de expediente não havia, sim, muita fartura, muita disponibilidade de material de expediente. Mas, com o tempo, as coisas foram melhorando, Brasília passou a dar uma atenção maior, até pela distância, dificultava muito, né? E melhorou com isso a logística depois de algum tempo. E houve melhoras com a instalação da 18ª Região para vocês, pioneiros do interior? Sem dúvida, porque até pela proximidade, né, e a 18ª Região passou a dar uma atenção maior. As varas nos visitavam com mais frequência, e naquela época eram poucas as varas e isso era possível. O diretor-geral nos visitava com uma certa frequência, e Brasília era muito distante, né? Raramente ia alguém do tribunal nos visitar.
Então, com isso, com a extração da 18ª região, tudo passou a uma melhoria muito grande. Geraldo César, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda daquele momento? Poderia falar quem foram os personagens principais? Eu já estava em Rio Verde e lembro-me bem de toda a discussão acerca da criação e instalação do TRT de Goiás. Lembro-me que o doutor Enio Galhaça Lima, ele foi um personagem principal de toda essa história. Isso foi divulgado e acompanhei até de perto isso. Ele idealizou a criação e instalação da 18ª região. Lembro-me que ele envolveu toda a sociedade, advogados, sindicatos, políticos, na busca da criação e instalação da 18ª região. Ele não teve a sorte de ser depois nomeado para integrar a 18ª região. Entendo eu que seria muito merecido, né? Agora, a questão de direito não cabe a mim dissertar e fazer juízo de valor. Mas ele, no meu entender, pelo esforço, pela luta em buscar a criação e extração do TRT, ele merecia, sim, uma nomeação para ocupar uma das vagas de juiz do tribunal. Diz a história que ele não fosse nomeado. Ele participou de uma lista que foi encaminhada ao presidente da República, parece-me que Fernando Collor de Mello na época, e isso não foi preterido, né? Entendo eu, repito, que seria muito merecedor ele ocupar uma vaga junto ao tribunal. A questão do direito não cabe a mim fazer juízo de valor. Entendo também que ele merecia, por toda essa luta, até ter um busto na porta do tribunal, né? Como menção de todo esse esforço, em reconhecimento de todo esse esforço que ele fez para criar o nosso tribunal. Isso é um pensamento pessoal, né? Na sua opinião, quais as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso tribunal? Olha, tudo que é novo, aqui que se inicia, há uma certa dificuldade em se dar uma sequência, né? Não havia um parâmetro, né? Então, eu não acompanhei de perto por estar em Rio Verde, mas todo início de toda e qualquer atividade, se não há um parâmetro anterior a estabelecer uma correlação e buscar subsídios, né? Entendo eu que as dificuldades são enormes. E imagino o quanto foi difícil para a administração dar início às atividades no nosso tribunal, por ser um tribunal novo, né? Não havia uma experiência anterior, né, de administração. Os juízes que foram para o tribunal eram originários de vários trabalhos, sem uma experiência administrativa, assim, nos moldes do tribunal. Então, imagino eu que sim, houve muita dificuldade. Não sei precisar quais foram as necessidades de fato, por não estar muito próximo daqui do tribunal. Geraldo César, como foi a reação da sociedade rioverdense com a instalação de um TRT no estado de Goiás? Olha, eu lembro-me bem que receberam com bastante alegria e muita euforia. A classe de advogados ficou imensamente satisfeita, até porque facilitaria muito, né, o acompanhamento de processos junto ao tribunal, evitando-se assim um deslocamento a Brasília. De Rio Verde a Brasília são mais de 400 quilômetros, então eles já evitariam esse deslocamento, né? E afora o prestígio do Estado em receber um tribunal regional do trabalho, né? Até então pertencente à jurisdição à 10ª região. Então, eu acho que foi com muita alegria e
que a sociedade toda recebeu esse tribunal. Geraldo César, quais são as diferenças e semelhanças entre o TRT de hoje e o da época em que você iniciou sua jornada nesta corte? O que mudou e o que permaneceu? Na época, a logística era muito ruim, como eu disse, a questão de fornecimento de material, mobiliário, a informática não havia, iniciamos com máquinas manuais, nenhuma máquina fotocopiadora havia nas nossas dependências. Logo em seguida, já veio o tribunal nos encaminhando maquinários novos, máquinas elétricas, máquinas eletrônicas, melhorou o mobiliário e, em seguida, já iniciaram a informatização. Então, houve um crescimento, uma diferença espantosa do início com as atividades do tribunal em relação à época em que iniciamos as atividades lá em Rio Verde. Geraldo César, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça do Trabalho? Olha, entendo eu que os juízes classistas, eles prestavam uma atividade extremamente necessária e eles ajudavam enormemente na condução das audiências e em convencer as partes no estabelecimento de um acordo, que é uma maneira mais aprazível de se resolver uma demanda, que é o acordo. Eu lembro bem que eles ajudavam enormemente, eles eram muito simpáticos, todos os juízes e servidores, advogados, gostavam muito deles, muito queridos, e eu sinto muitas saudades de todos eles. Sebastião Gonzaga, Wilson Maciel Júnior, Elton Luiz Arantes, Ângelo Tomás Landim, Geraldo Ribeiro de Carvalho, Geraldo Leão. Então, todos eles, sem exceção, ajudaram enormemente. Especialmente o Sebastião Gonzaga e o Wilson Maciel Júnior, que eram classistas titulares. Eles foram reconduzidos por uns 2 mandados e por lá permaneceram por muito tempo. Não sei se hoje essa sua atividade teria tanto êxito como naquela época, mas eu acho que sim, ajudariam muito hoje se ainda estivesse a arrebentação classista. Eu digo isso em relação a essas pessoas com quem eu convivi. Eles eram muito dinâmicos, né? Muito prestativos e muito queridos por todos. Geraldo César, como servidor, você sempre atuou em varas do interior do estado de Goiás. Fale-nos sobre as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros que atuavam no interior e se hoje as condições de trabalho são satisfatórias. Desde o início da minha jornada em Goiás, eu trabalhei no interior, a maior parte do tempo na primeira vara de trabalho de Rio Verde, inicialmente a antiga Junta de Conciliação e Julgamento. Na primeira vara eu trabalhei por quase 28 anos na condição de diretor de secretaria. Tive uma breve transferência para outras varas também do interior. Fiquei de agosto de 2012 a novembro de 2012 na vara de trabalho de Quirinópolis. Depois retornei para a segunda vara de trabalho no final de 2012 e lá permaneci até novembro de 2013. Desloquei-me para a cidade de Tumbiara, em companhia da juíza Alciene Magaída de Carvalho. Ficamos lá de novembro de 2013 até maio de 2014. Mais uma vez, transferi-me para a vara de Inhumas, também em companhia da juíza Alciene Magaída de Carvalho. E lá permaneci por um mês, até final de julho de 2014. Voltei para Rio Verde, desta feita a convite da doutora Samara Moreira de Souza,
que seria naquela época promovida a titular da primeira vara de trabalho de Rio Verde, mas enquanto não houve a promoção, estava vaga a segunda vara de trabalho de Rio Verde, e eu me transferi para lá. Fiquei de final de julho até o dia 31 de julho de 2014. E em 1º de agosto de 2014, eu voltei para a primeira vara de Rio Verde, a origem de toda a minha jornada em Goiás. E lá permaneci até o dia 19 de agosto, agora próximo, em razão da minha aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria voluntária, 41 anos de contribuição, né? 31 anos praticamente de tribunal, então foi mais do que merecido, no meu entender, requerer essa aposentadoria. Hoje, como que você via as condições de trabalho no interior? Elas são satisfatórias? Elas foram satisfatórias até a data da sua aposentadoria? Inicialmente, como relatado, as condições eram muito desfavoráveis, as dificuldades enormes, a questão da logística pessoal, não contávamos com um quadro adequado de pessoal do tribunal, recorremos ao município de Rio Verde, que nos cederam servidores. Esses servidores não eram muito qualificados, mas muito dedicados, e nos auxiliaram enormemente. E com o passar do tempo, foram se aprimorando e se tornaram servidores extremamente eficientes. Há servidores que por lá permaneceram por 20 anos, 22 anos. Há uma servidora, inclusive, que está lá já há 23 anos. As condições de trabalho não eram boas. O tribunal, com o passar do tempo, passou a nos atender de forma mais adequada, com a questão do mobiliário, de pessoal, vieram concursos, né, cursos para aprimoramento dos trabalhos, qualificação do pessoal, e a questão da informatização, que veio nos anos 90, e no início era muito lenta a internet, havia poucos terminais de informática, mas isso tudo foi melhorando com o passar do tempo. E o tribunal, sim, ultimamente tem nos dado muito apoio, mas uma coisa que, a questão da logística, sem nenhuma reclamação, há computadores para todos, o sistema de informática bastante rápido, né, ao processo digital, ao processo do PJE, que foi implementado em 2002, o tribunal vem, sim, nos saudando com cursos de aprimoramento, de qualificação, e a questão da logística não há o que reclamar. Tem alguma ressalva a fazer? A ressalva, eu diria, seria mais em relação à lotação de pessoal. As varas de trabalho sempre foram extremamente prejudicadas em relação à lotação de pessoal. A lotação nunca fez jus à demanda processual. E sempre muita cobrança por estatística, metas a serem cumpridas, né? Então, há uma necessidade de se lotar mais servidores nas varas de trabalho para que se possa prestar uma atividade jurisdicional de forma mais rápida e célere. Geraldo César, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Você se recorda? Lembro-me bem, sim, desse movimento, dessa articulação em prol da extinção da justiça do trabalho. Eu estava em Rio Verde e a doutora Ialba, na época, era presidente do tribunal.
ela estava no lugar certo, no momento certo. Além de uma brilhante magistrada, acho que corria nas veias dela um pouco da política. E ela, com muita habilidade, conseguiu comover a todos e levar uma grande caravana a Brasília. Nós, de Rio Verde, conseguimos levar cerca de 70 pessoas, advogados, servidores, acho que foram magistrados também na época, e pessoas da sociedade em geral. Alugamos 2 ônibus, acho que até nos foram fornecidos esses 2 ônibus. Fomos a Brasília, uma enorme caravana que também partiu daqui de Goiânia e das demais cidades do interior. Então, houve um movimento muito grande. Infelizmente, isso não foi levado a efeito, né? Geraldo César, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? A justiça do trabalho foi criada para proteger o trabalhador na relação capital-trabalho. É natural que a legislação venha a proteger o trabalhador. A classe empresarial não entende dessa forma e acha que, pelo fato de a maior parte das ações vir a ser julgadas em prol dos trabalhadores, há uma proteção exacerbada. Esquecem-se eles de que a justiça também protege o empregador daqueles maus empregados, né? Mas isso aos poucos está sendo mudado. A justiça do trabalho vem sendo vista, isso ao meu ver, com outros olhos, né? Até por entenderem que a justiça está aí para proteger também o empregador daqueles empregados desavisados, né? Que não prestam uma boa atividade, enfim, vem assim a proteger o trabalhador. O que ela difere da justiça comum, no meu entender? Não advogo, não milito na justiça comum, enfim, não tenho conhecimento dos trâmites processuais lá, mas o que dizem é a questão da celeridade, né? Da celeridade processual, da rapidez em que são dadas as sentenças, em que são feitos os despachos, enfim, do curto espaço de tempo em que se dura um processo na justiça do trabalho. É o que comentam e, infelizmente, estamos na justiça do trabalho e é gratificante ouvir isso, né? Geraldo César, o estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? O tribunal tem em seu quadro pessoal servidores e magistrados extremamente qualificados. É um tribunal jovem, tem estado na vanguarda já há algum tempo e tem servido de exemplo para vários outros tribunais. Isso se deve à qualificação, repito, do seu pessoal, dos servidores, dos magistrados, o que também é colaborado com a participação de estagiários, menores aprendizes, que têm ajudado e contribuído enormemente. Diante da abnegação de todos os seus servidores, magistrados, e as qualificações que nos são colocadas e oferecidas, eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida de que o tribunal seria um dos grandes tribunais, grandes na prestação jurisdicional, né, na eficiência dessa prestação jurisdicional, na celeridade da prestação jurisdicional, e não tenho nenhuma dúvida de que vai estar na vanguarda, né, vai continuar por muito tempo à frente de outros tribunais
mais antigos, não há dúvida nenhuma. Geraldo César, na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? O maior desafio, no meu entender, é manter o padrão de qualidade adquiridos até então. Para que isso ocorra, para que continue sendo um tribunal de ponta, é preciso continuar na qualificação e aprimoramento dos seus servidores, atribuindo também uma qualidade de vida a todos. A sobrecarga de trabalho, sobretudo nas áreas de trabalho mais movimentadas, é enorme e pouco se tem uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Geraldo César, a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Deve-se, no meu entender, ao respeito ao cliente, que é o trabalhador, a classe empresarial, promovendo a entrega da prestação adicional com uma certa rapidez, eficiência e qualidade, coloca à disposição de toda a sociedade recursos tecnológicos que promovem o acesso, mesmo à distância, através do processo eletrônico. Tudo isso facilita esse acesso e faz com que a justiça seja mais respeitada. Geraldo César, o nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão, ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e da preparação de nossos magistrados e servidores. Você concorda com esta afirmativa? Ou mais ainda, você apontaria outros fatores? Eu concordo sim que o tribunal tem se destacado, mas isso se deve à qualificação, investimento na qualificação e o aprimoramento dos seus servidores e magistrados. As administrações anteriores fez, a atual tem dado continuidade, muito embora seja recente a posse do atual presidente, e só assim o tribunal vai continuar sendo um tribunal de ponta e respeitado pela sociedade, promovendo de forma célere e rápida a prestação adicional, o que é possível fazer através de uma qualificação maior dos seus servidores e magistrados. Em 2012, entrou em vigor no TRT de Goiás o PJE, ferramenta implantada através de um projeto que se iniciou no CNJ e que tem causado muita polêmica. Como servidor que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre esta ferramenta? O tribunal já dispunha de um sistema processual eletrônico muito eficiente e muito eficaz, bastante redondo, como se pode dizer. Veio o PJE em 2012, nos enfiaram garganta abaixo um sistema inacabado, um sistema não estava totalmente desenvolvido. Isso nos trouxe enormes dificuldades. Há que se fazer frequentes ajustes de andamentos no sistema por falhas existentes nesse sistema processual. Não há dúvida que veio para ficar, é um sistema excelente, mas tem sido desenvolvido desde a sua implantação e o será ao longo dos anos. Só assim se tornará um sistema bastante eficiente, com a promoção de algumas alterações que virão certamente no decorrer dos anos. Mas, até então, tem melhorado bastante desde a sua implantação, mas tem nos causado enormes dificuldades na condução dos processos e estatísticas processuais. Não há falhas gritantes, coisa que não havia no sistema anterior. Não há bloqueio de certos andamentos que originam
andamentos indevidos no processo. E muitas coisas que não tem agora como pormenorizar. Mas é um sistema de extrema importância, está sendo desenvolvido aos poucos e, com o passar dos anos, no futuro, se tornará um sistema bastante eficiente, eu não tenho dúvida disso. Geraldo, enquanto servidor, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Olha, eu lembro-me de um fato inusitado, foi na gestão do desembargador Mário Sérgio Bottaso, quando ele estava na primeira vara de Rio Verde. Achei muito interessante. Acho que era a época de política e transitava muito, no interior muito comum, carro de som, e numa altura terrível, né? No decibéis lá nas alturas. E ele ficou muito furioso, porque esses carros passavam na frente da sede da vara, muito barulho, ele fazendo audiência, e ele mandou chamar uns 2 motoristas desses carros de som e ameaçou: se passar de novo, vou prender os senhores. Lembro-me bem que um deles tremeu, coitado, de medo de ser preso. E aí não respeitaram a determinação e não passaram mais na porta na unidade. Mas o barulho era ensurdecedor e até hoje é muito comum no interior os carros de som para promoverem propagandas e uma série de situações, e o barulho é muito grande. A outra situação que não é um fato inusitado, posso dizer que algo que nos abalou profundamente foi o falecimento de uma colega de trabalho, uma Karen Bax. Isso foi em 2005, dezembro de 2005. Ela foi assassinada barbaramente e isso nos comoveu a todos. Ela era assistente de diretor, uma servidora extremamente eficiente, educada, bastante qualificada, e comoveu bastante a todos nós, a sociedade. E não é um fato inusitado, foi uma tragédia, e eu faço questão de relatar porque isso marcou bastante a nossa unidade na época e nos comoveu a todos. Como você vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? O problema de se cumprir essas metas, como eu disse anteriormente, é a questão da lotação nas varas do trabalho, que é muito aquém, eu digo isso nas varas de maior movimento processual, como é o caso da primeira vara de Rio Verde, e eu digo por ela. A lotação não é adequada, eu acho que merecíamos no mínimo mais 4 servidores, hoje dispomos de apenas 12 servidores, até o mês passado éramos apenas 11 servidores, e com demanda processual muito grande. Ao longo dos anos, Rio Verde sempre teve uma das maiores movimentações processuais do Estado, se não a maior. Houve épocas em que foram ajuizadas 3.500, 4.000 ações, e sempre com a lotação de pessoal muito pequena. E o esforço era muito grande. Mas contávamos com um aprimoramento, a vontade de todos os servidores, até permaneciam em carga de trabalho além da estipulada, em sobrejornadas, e tudo com o objetivo de cumprir o seu papel e oferecer um trabalho com uma certa rapidez, uma prestação adicional célere aos jurisdicionados. Geraldo César, qual a importância da formação inicial e continuada para magistrados e servidores? A Escola Judicial tem feito um trabalho de extrema importância, de extrema relevância na formação do seu quadro pessoal, servidores e magistrados. E é de fundamental importância que essa qualificação, que esse aprimoramento continue. Isso vem a fortalecer cada vez mais o nosso tribunal e, voltando a dizer, tudo em prol de uma entrega da prestação jurisdicional de forma célere e eficaz e com qualidade. Isso é feito, claro,
com a formação, com a qualificação de seus servidores, de seu quadro pessoal. Geraldo César, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um dos seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual sua visão a respeito do resgate da preservação da memória através do projeto História Oral? É extremamente interessante e oportuna a iniciativa do Tribunal, da Escola Judicial, muito bem conduzida por você, Arione. Eu tenho visto algumas entrevistas de magistrados, de advogados, e é de extrema relevância o resgate dessa memória. O povo tem que ter a sua memória, a sua história deve ser contada, e a história das instituições deve sim também, como está sendo feito, deve sim ser resgatada e para que sirva de suporte para os futuros administradores e aprimorar a prestação de serviços e tendo como suporte erros e acertos, né, advindos dessa história que está sendo resgatada por todos vocês da Escola Judicial. Geraldo César, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? As pessoas que terão acesso a esse material que está sendo resgatado verão com certeza que vivemos momentos difíceis no passado. O tribunal não foi, ao longo da sua história, essa maravilha, não havia esse aparelhamento tecnológico como há hoje. Vivemos muitas dificuldades, mas contamos com a colaboração prestimosa dos servidores que se dedicavam e se dedicam até hoje com bastante eficácia e com certeza isso vai servir para que vejam a história como era de fato, né? Isso é de extrema importância, conhecer a história da instituição e entender o quanto foi difícil o começo para todo mundo. Geraldo César, você trabalhou por 31 anos na Justiça do Trabalho. Se aposentou recentemente. Já pensou, já programou o que você vai fazer? Você vai conseguir ficar longe da diretoria de uma vara, longe de seus colegas? Olha, eu trabalho desde a infância, né? Não vai ser fácil me desvencilhar de uma atividade cotidiana. Inicialmente eu penso em investir um pouco mais em mim, descansar, desacelerar, né? Eu tenho um sítio em Rio Verde, como eu disse, eu sou de uma origem rural, sempre fui apaixonado pela natureza, pelos animais, tenho um sítio já há alguns anos, mantinha lá uma atividade leiteira, deixei de fazê-lo há certo tempo, mas pretendo manter outra atividade. Então eu quero, por algum tempo, descansar. Não tenho em mente futuramente o que eu vou fazer, se eu vou sentir uma real necessidade de manter uma ocupação diária e cotidiana, como fazia, né, ao longo desses 31 anos, ou melhor dizendo, dos 41 anos de contribuição, até um pouco mais, já que tudo começou ainda na infância, né, voltando lá no passado, vendendo produtos da fazenda para os meus pais, para ajudar os meus pais na subsistência. Então, desde cedo aprendi a ter responsabilidade, a trabalhar e a ter uma ocupação. O tempo dirá se eu vou suportar, né,
a ausência dessas atividades, e especialmente a desenvolvida ao longo dos 31 anos, 28 anos desses 31 anos, à frente de uma vara de trabalho, exercendo o cargo de diretor da secretaria. Cargo, por sinal, muito estressante, as cobranças são enormes, o CNJ cobra a produção, metas, o CJT também, o TST, o tribunal, os juízes, advogados, os jurisdicionados, né? Todos querem uma rapidez. Infelizmente, não contamos com um quadro pessoal suficiente para atender toda essa demanda a tempo e modo. Mas eu sentirei muitas saudades, não há dúvida nenhuma, né? Gostava muito do que fazia, fazia com alegria, muito embora muito estafante, por diversas vezes, por anos a fio, trabalhando até as altas horas, e muito cansativo, mas eu fazia tudo com o coração aberto e buscando responder à confiança que me foi depositada ao longo de todos esses anos por todos os magistrados com quem eu trabalhei e também pela administração do tribunal. Mas espero descansar, cuidar de mim um pouco mais, investir um pouco mais em mim, viajar, né, é o que eu pretendo fazer por um certo tempo. O que eu vou fazer depois, o futuro dirá. Se houver uma real necessidade, e eu tenho a formação jurídica, fiz direito, posso requerer a inscrição da carteira da OAB e quem sabe vir até a advogar. Não com o intuito de ganhar dinheiro por necessidade, mas sim por ter uma ocupação diária. Esse é o objetivo. Não está no script advogar, mas se houver uma real necessidade, por que não fazê-lo, né? Você hoje é um servidor aposentado. Você tem em mente que você cumpriu o seu papel, você cumpriu a sua missão na Justiça do Trabalho? Há algum ressentimento com relação ao tribunal? Olha, foram 31 anos na Justiça do Trabalho, eu sempre procurei desempenhar o meu trabalho da melhor maneira possível, com muita honestidade. Eu acho que eu cumpri sim o papel. Nunca pretendi ser o melhor diretor, o melhor servidor, mas fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que me foi atribuído. Não há nenhum ressentimento. Sempre fui respeitado pelo tribunal, sempre fui reconhecido pela administração, pelos magistrados com quem eu trabalhei, pelos servidores, advogados também. Acho que sim, que cumpri o meu papel. Geraldo César, que pergunta não foi feita a você nessa entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Qual é o meu sentimento em relação ao tribunal? Eu já respondo. Sempre amei esse tribunal. Sempre me entreguei de corpo e alma ao tribunal. Procurei fazer o meu ofício da melhor maneira possível. E tudo que tenho, adquiri enquanto estava no tribunal. Claro que isso veio do meu esforço pessoal, né? Mas o tribunal me propiciou a aquisição do que eu tenho, construir uma família, tenho 2 filhas maravilhosas, já formadas, e com o meu esforço e adquirido enquanto estava no tribunal, foi que eu consegui tudo isso. Então, há um agradecimento por ter, e uma alegria muito grande por fazer parte do quadro pessoal do TRT de Brasília, inicialmente, e do TRT de Goiás. Amo de paixão esse tribunal. O defendi quando foi necessário, né?
quando houve incompreensão por parte de servidores, advogados, por uma situação ou outra advinda do tribunal, até mesmo cobranças exacerbadas, e eu procurei defender o tribunal e levar a todos uma realidade em que nós vivíamos. Então, saudades sentirei, não há dúvida. E vivi a maior parte da minha vida aqui no tribunal. Então, um tribunal que eu amei ao longo dos anos, procurei defender e estará no meu coração para sempre, não há dúvida nenhuma disso. Quem é Geraldo César, na opinião de Geraldo César? Um sujeito simples, de hábitos simples, honesto, admirador da natureza, dos animais, adora a convivência dos amigos, da família. Esse é o Geraldo César. Você falou que queria fazer um acréscimo sobre fatos inusitados. Não chega a ser um fato inusitado. Fizemos algumas campanhas lá em Rio Verde, 3 delas se destacaram. Eu acho que foi muito importante exercer essa cidadania em prol das pessoas necessitadas, carentes. Promovemos 3 campanhas de arrecadação de brinquedos, agasalho, e também, por ocasião daquele terremoto no Haiti, também arrecadamos uma quantidade bastante significante em alimentos. Brinquedos, me recordo bem, foram mais de 3.000 brinquedos na época que nós arrecadamos. Superou, inclusive, toda a arrecadação do tribunal, daqui de Goiânia, da sede e das demais varas do interior. Foram mais de 3.000 brinquedos. Depois fizemos a campanha para arrecadação de agasalhos, também foi um sucesso. Foram mais de 2.000 itens, roupas e cobertores. Em relação à arrecadação de alimentos para as vítimas do Haiti, do terremoto do Haiti, arrecadamos quase 10 toneladas de gêneros alimentícios. Isso foi extremamente gratificante. Eu acho importante ressaltar isso, para que sirva de exemplo para a geração atual e as demais gerações futuras, para que possam fazer o que nós fizemos, outros também o fizeram. Eu digo, e fiz questão de ressaltar, que foi uma quantidade expressiva de objetos arrecadados em Rio Verde, e que isso sirva de exemplo para as demais gerações do nosso tribunal, que possa exercer a cidadania e olhar a necessidade do próximo. Geraldo César, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. Ela foi dada naturalmente, sem nada, foi dada sem nada pedir em troca. Entendo também que a vida é um misto de nascimento e morte. A cada dia algo novo surge no nosso ser, na nossa mente. Isso é viver. E a morte, a cada minuto que se passa nós estamos morrendo. A vida é uma morte, que é levada a efeito de forma paulatina. Então, entendo que a vida é também um misto, uma mistura de nascimento e morte. É o que eu penso da vida. Geraldo César, 31 anos de tribunal. Gostaria de deixar registrado mais algum fato sobre a sua trajetória na Justiça do Trabalho? Sim, gostaria sim de deixar um fato registrado. Foram 31 anos de Justiça do Trabalho, 28 deles
quase 29 aqui no TRT de Goiás. Eu sempre fui muito respeitado no tribunal, valorizado, reconhecido, não só pelas administrações, como também pelos juízes com quem trabalhei, advogados, servidores, sempre mantendo um grau de amizade muito grande, de respeito mútuo, né? Ao final da minha jornada, algo me deixou meio triste. Saiu a portaria de concessão da aposentadoria no dia 19. Até então, não recebi uma ligação da administração. Sei que eles estão muito ocupados, tem muito o que fazer, mas todo mundo gosta de ser valorizado, de ser reconhecido, né? Não só magistrados merecem um reconhecimento, merecem uma valorização. O servidor, por mais humilde que seja, merece sim um reconhecimento, merece uma valorização. Eu, em 2012, quando fui para Clinópolis, houve um levante popular em Rio Verde, fizeram abaixo-assinado para eu permanecer. Foram mais de 200 assinaturas de advogados e de pessoas da sociedade, até o prefeito, o deputado federal, estadual, sindicatos, assinaram abaixo-assinado para eu permanecer. Isso é uma forma entendo isso como uma forma de valorização, de reconhecimento do trabalho que a gente fez. E o tribunal, desde que saiu a portaria, nenhuma ligação, nenhum tapa nas costas, nenhum telefonema, desejando os parabéns, boa sorte. Eu acho que um obrigado, né? Pode ser que venham a fazê-lo, né, nos próximos dias, um dia, né? Mas até o momento nada fizeram, ninguém me ligou. Volto a dizer, devem estar muito ocupados, né? Se esqueceram desse fato. Não estou buscando holofotes, não tem essa pretensão. Até mesmo essa entrevista, eu relutei, você, Arione, é testemunho disso, me recusei a conceder essa entrevista e ajudar no resgate dessa memória, porque eu não sou pessoas que gostam de trazer para si holofotes. Mas eu senti um pouco, sim, de tristeza, um pouco, sim, de mágoa, por esse fato. Nenhum telefonema, nenhuma ligação, dando os parabéns, né? Então, isso entendo eu que é uma falta de reconhecimento, uma falta de valorização. Eu fui, sim, valorizado ao longo do tempo em que estava na ativa, mas a partir do momento que saiu a portaria, nenhuma ligação, né? Adoro a diretora de Recursos Humanos, da Direção de Pessoas, o Ricardo Sena, o doutor Adon, com quem eu trabalhei também em Rio Verde. Não os culpo. As atividades, às vezes, que a gente exerce, né, nos deixa a fazer coisas que a gente não quer fazer, né? Então, nisso sim eu saio com um pouco de mágoa. Até então, pode ser que amanhã alguém me liga. Parabéns, Geraldo César, né? Divirta-se nessa nova vida que você está se iniciando, enfim. Em Rio Verde eu tive um reconhecimento, uma valorização imensa quando saí em 2012, quando houve a troca de juiz e diretor, né? E eu fui para Clinópolis, trabalhar com a doutora Alcione Magalhães de Carvalho, a convite dela, e houve esse levante em Rio Verde, mais de 200 assinaturas de advogados, pessoas da sociedade, sindicatos, o prefeito, o deputado federal, enfim, clamando a minha permanência lá em Rio Verde. E eu me senti extremamente honrado e lisonjeado, né, com a iniciativa desse pessoal. Em nenhum momento eu pedi a ninguém para permanecer lá na unidade. Não queria sair de lá porque é a cidade que eu escolhi para morar. Então eu me senti muito valorizado e reconhecido por toda a sociedade.
e a ponta de mágoa se deu ao final, né, de toda essa jornada pelo tribunal. Mas isso passa. Geraldo César, você trabalhou praticamente com todas as administrações do TRT 18. Na sua opinião, qual foi a melhor? Olha, difícil dizer qual foi a melhor. Cada um fez algo em prol do tribunal, dos servidores. Houve aqueles que voltaram à sua administração mais em prol da valorização do servidor. E, dentre eles, eu destaco a administração do desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho, responsável pela minha ida para Rio Verde. Na época ele almejava transferir-se para Goiás. Ele é um carioca de nascimento, cresceu em Belo Horizonte e ama Goiás, doutor Platão. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele estava em Brasília, ele queria voltar para Goiás na época. Ele estava aqui em Goiás, foi para Brasília e quis voltar. E ia para Rio Verde, quis o destino que ele não se transferiu, não se removeu lá para Rio Verde. Foi sim o doutor Maldonado, o primeiro juiz titular de Rio Verde. Quem inaugurou a vara como juiz substituto foi o juiz João Milcar de Souza e Silva Pavan. Nós fomos os precursores, inauguramos a vara na época. E o presidente do TRT de Brasília era o doutor Oswaldo Florencio Neme, já falecido. Então, essas duas administrações, entendo eu destaco mais, o doutor Platão valorizou muito os servidores, inclusive funções comissionadas, cargos em comissão. Ele editou uma portaria estabelecendo que determinadas funções somente poderiam ser exercidas por servidores da casa, servidores concursados, o que não estava acontecendo até então. Muitas pessoas que não eram da casa estavam ocupando funções de confiança, funções de destaque, em prejuízo, entre aspas, em detrimento dos servidores do tribunal. O doutor Platão editou, repito, uma portaria estabelecendo essa condição. Algumas funções, diretor-secretaria e outras funções que não me recordo quais, que deveriam ser exercidas apenas por servidores da casa. E o doutor Marcelo Bottazo, ele promoveu muitos encontros, muitos cursos voltados ao aprimoramento dos servidores, dos juízes. Então, eu destaco essas duas administrações, que foram voltadas aos servidores, à qualificação, ao aprimoramento dos servidores, à valorização dos servidores. Geraldo, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece pelos seus valiosos depoimentos. E pode ter certeza que os seus depoimentos ficarão para sempre na memória deste tribunal. Agradeço o convite por você, Arione, formulado, em nome da Escola Judicial, que escolheu meu nome para prestar esse depoimento. Fiquei imensamente lisonjeado pela lembrança. Tá? É um resgate de extrema importância, tá? O resgate da história do nosso tribunal. Ela deve sim ser contada. O tribunal, volto a dizer, nunca foi essa maravilha tecnológica, né? Não havia qualificação, cursos de treinamento colocados à disposição dos servidores do passado, né? Então, isso vai servir de subsídio, né? Para que possam melhorar cada vez mais as nossas atividades e qualificar os servidores, né, e lembrar da importância da qualificação, do treinamento, enfim, da qualificação dos servidores. E esse resgate é de suma importância, de extrema relevância,
E você tem conduzido muito bem, eu tenho visto algumas entrevistas, você tem conduzido muito bem os trabalhos. Parabéns a você, parabéns à administração, à Escola Judicial, e o meu obrigado pelo convite. Tá? Não sei se foi bastante esclarecedor, né, se possam colher bons frutos, subsídios desse meu relato, né? Mas a história que eu tenho condições de contar e a forma que eu encontrei foi através, naturalmente, desse convite que foi formulado. Tá? Espero que possa ter ajudado de alguma forma nesse resgate da história do nosso tribunal. Obrigada. Obrigado a você.